Antes de chamar aqui o Mário Sabino, vamos relembrar aqui levemente, rapidamente, o conteúdo da matéria explosiva da Cruzoé. Na última sexta-feira, uma reportagem da revista detalhou a relação do ministro do STF, Dias Toffoli, com as empreiteiras Odebrecht e OAS, a partir de trechos de um depoimento de Marcelo Odebrecht e de trocas de e-mails com executivos da empreiteira. Procuradores que apuraram o caso indicaram que executivos da Odebrecht negociavam com intermediários de Toffoli o apoio do então advogado-geral da União, AGU, às duas principais demandas da Odebrecht, uma referente ao leilão das usinas de Santo Antônio e Jirau e outra a discussão sobre a extinção do crédito prêmio do IPI. De acordo com Marcelo Odebrecht, as negociações eram encabeçadas por Adriano Maia, diretor jurídico da empreiteira, que tinha uma relação próxima com Sérgio Renault, tido como principal intermediário de Toffoli. Tem um e-mail do Marcelo Odebrecht a executivos em que ele escreveu assim: a produção soltou aí para vocês que estão assistindo, Adriano Maia, evidentemente, precisa falar com o amigo, que era o Dias Toffoli. Ele, que era o Toffoli, não quer o dele. Fecho aspas aí, foi isso que escreveu o Marcelo Odebrecht, que confirmou no depoimento ter se referido a dinheiro ilícito nessa mensagem. A gente tem aquele trechinho do depoimento aí, produção, pode soltar. Aí eu mando um e-mail para Maurício e Cláudio, com o Adriano Maia, Adriano Maia, você precisa falar com o amigo, com o Toffoli. Ele não quer o dele, porque o Adriano Maia dizia que tinha esses acertos. O dele é dinheiro ilícito, né? Mas é o que eu tô dizendo. Aí eu tô indo na linha do que Cláudio, do que Maia dizia pra gente, entendeu? Pois é, e teve outro e-mail em que o Marcelo Odebrecht se dirigiu ao Adriano Maia, que era o diretor jurídico da empreiteira, repito, e escreveu o seguinte, abro aspas: temos como motivá-lo a nos defender mais? Diria que pelo desgaste que possamos estar tendo, pelo envenenamento da moça, o apoio dele vale uma parceria /preço bem alto. Fecho aspas. Essa moça seria Dilma Rousseff, que se opunha aos interesses da empreiteira a respeito das hidrelétricas. E em documento obtido pela Cruzoé, os procuradores concluem: havia um acerto em curso dos executivos da Odebrecht com Toffoli, a Odebrecht enxergava o então advogado-geral da União como um personagem capital para resolver os problemas relacionados ao tema, e o apoio de Toffoli é dado em troca de um alto preço a ser pago pela Odebrecht. Nesse depoimento, Marcelo Odebrecht confirmou que o preço bem alto fez referência ao valor pelo suposto, pelo suposto intermediário de Toffoli, Sérgio Renault. Agora sim, eu quero conversar com o Mário Sabino. Primeiro, tem mais uma sonora, a produção está me alertando que dessa última mensagem tem um comentário do Marcelo Odebrecht. Pode soltar, perdão. Aí eu mando um e-mail para Maurício e Cláudio, com o Adriano Maia, Adriano Maia, você precisa falar com o amigo, com o Toffoli. Ele não quer o dele, porque o Adriano Maia dizia que tinha esses acertos. O dele é dinheiro ilícito, né? Mas é o que eu tô dizendo. Aí eu tô indo na linha do que Cláudio, do que Maia dizia pra gente, entendeu? Diria que pelo desgaste que possamos estar tendo pelo envenenamento da moça, o apoio dele vale uma parceria a preço bem alto. Pronto, aí tá claro. Aí tá claro. Então, aí tá claro. Entendi. O envenenamento da moça, quem seria esse envenenamento? Dilma. De Dilma. Porque Dilma, nesse ponto, ele estava contrário ao interesse da Odebrecht. Então tá claro aqui que a gente está falando de que vale uma parceria a preço bem alto, não resta a menor dúvida aqui, que é basicamente a conta que o Sérgio estava apresentando pra gente. Muito bem, a gente acabou repetindo aí o primeiro depoimento, mas em seguida colocou o outro, então tem esses dois trechos a respeito das mensagens que o Marcelo Odebrecht estava avaliando ali durante o depoimento. E a gente viu a repercussão ou a gente não viu a repercussão dessa notícia tão importante? Mário Sabino, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Felipe, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. O que você achou da repercussão dessa matéria da Cruzoé? A gente sabe da importância que é uma notícia sobre a relação de um ministro do Supremo Tribunal Federal com empreiteiras. O que você esperava, o que aconteceu, qual é a sua análise, Mário? Olha, Felipe, repercussão foi zero, né? Não houve repercussão. Não que eu esperasse uma repercussão muito grande, porque é quase atávico o medo da imprensa em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque qual é o pensamento? Um dia eles vão ter que nos julgar em alguma causa, né? Não contribui também para diminuir esse medo as atitudes que o STF tem tomado em relação às liberdades de expressão e de imprensa, né? A própria Cruzoé
foi censurada em função da matéria original, que é sobre o e-mail do mesmo Marcelo Odebrecht, que ele chama o ministro Toffoli de o amigo do amigo de meu pai. Essa segunda matéria é uma continuação daquilo, né? Por quê? Porque o Odebrecht foi chamado à PGR justamente para dirimir dúvidas de e-mails que os procuradores encontraram, né? Relacionados a este primeiro e-mail que foi revelado sobre o amigo do amigo do meu pai. A imprensa se calou, né? O resto da imprensa, só nós é que ficamos, para variar, com a tocha na mão. Mas é importante lembrar que mesmo no caso do amigo do meu pai, a imprensa só entrou depois que nós fomos censurados. Até então, não havia entrado. Ou seja, é um padrão, né? O fato de o STF estar com esse inquérito aberto também, esse inquérito do fim do mundo, e ter colado a história de que o Supremo Tribunal Federal se encontra sob ameaça, uma ameaça terrível, né, dos movimentos antidemocráticos, também fez com que a imprensa resolvesse se calar. É a minha análise, né? Não sei se isso vai mudar, se esse quadro muda ou não. Um outro fator é que a agenda da imprensa contra o Bolsonaro, e nós falamos uma posição muito tranquila, porque nós somos grandes críticos da presidência do Jair Bolsonaro, mas essa agenda da imprensa contra o Bolsonaro também ajuda, né? Porque eles estabeleceram na cabeça deles que existe uma dicotomia, uma oposição entre Bolsonaro e Supremo. Não perceberam que, na verdade, estão juntos. Cada vez mais juntos, né? Então, assim, não há o que possa mudar esse quadro. E em relação a nós, a gente só tem a dizer que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho na Cruzoé, né? A brava equipe do Rodrigo Rangel, que assina a matéria junto com o Luiz Vassalo. Que participou aqui sexta-feira do Papo Antagonista. Então, assim, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho, que é o jornalismo investigativo, porque a Cruzoé nasceu para isso, né? E vamos aguentar as consequências, né? Eu espero que o STF agora, sob nova presidência, do Luiz Fux, que aliás nós demos no Antagonista também em primeira mão que está com Covid-19, né, infelizmente. Eu espero que ele se restabeleça, sem maiores sequelas. Claro. A gente espera que o STF, com essa nova presidência, realmente volte a ter uma atitude em relação à imprensa, né, compatível com a sua função, que é defender a Constituição. Exatamente. E aí, veículos de comunicação não precisam esperar que uma matéria seja censurada para defender o trabalho da imprensa contra a censura e possam atingir ministros do Supremo com base nos fatos quando isso é necessário. Porque senão se reage contra a censura, mas não se tem a coragem de enfrentar o risco de uma censura indevida, né? E pode ser isso que tem acontecido aqui. Uma pergunta que eu acho muito ilustrativa disso é o seguinte: se o Marcelo Odebrecht tivesse falado em Bolsonaro, será que a imprensa estaria calada? Eu duvido. Duvido muito também. Quer dizer, não é excludente criticar o Bolsonaro ou ministros do Supremo Tribunal Federal. É preciso criticar os dois quando eles fazem coisas erradas, mas antes da crítica, a notícia que é incômoda, a notícia que é inconveniente e que ela precisa vir à tona, seja a respeito do Bolsonaro, seja a respeito de qualquer ministro do Supremo. Foi qualquer delator que falou em Toffoli. Foi o príncipe da propina. O senhor Marcelo Odebrecht, atenção, o senhor Marcelo Odebrecht que colocou o ex-presidente Lula na cadeia. Foi o Marcelo Odebrecht que colocou o ex-presidente Lula na cadeia, obviamente, né? Você sabe que na época das apurações da Lava Jato, acho que estou falando de 2016, não, 2017, eu não sei quando, eu não me lembro mais quando é que o Odebrecht foi preso. Eu acho que foi 2017. Eu ouvi de um senador, e ele disse: nós só percebemos que a coisa era para valer com a prisão do Odebrecht, do Marcelo Odebrecht. Exato. Você entende? Porque ele era uma figura mais inalcançável do que qualquer político.
Inclusive no filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, tem uma cena que acabou ficando famosa, que é o doleiro Alberto Youssef na cadeia, absolutamente impressionado, estupefato com a chegada do Marcelo Odebrecht, porque ele não esperava que a Lava Jato chegasse tão longe. E, no entanto, chegou graças ao trabalho da Força Tarefa em Curitiba e das prisões preventivas decretadas pelo então juiz Sérgio Moro. E o Odebrecht, nessa série de depoimentos e e-mails que a Cruzoé teve acesso, ele não cita apenas o Toffoli, ele cita também outros personagens que seriam intermediários do Toffoli. Então, houvesse investigação a ser feita, porque, obviamente, aquilo, a PGR, não se tem notícia do que a PGR vai fazer com aquilo, com o pedido dos procuradores para investigar o Dias Toffoli, esses outros personagens também teriam que estar sendo investigados, né? Porque, afinal de contas, é preciso entender se é verdade ou não, né, que eles fizeram uma intermediação não ilegal, né, com o então advogado-geral da União, o Dias Toffoli. Quer dizer, na sua análise, essas informações são indícios suficientes para que uma investigação avance. Não é na minha análise, é na análise dos próprios procuradores da PGR, né? Então, assim, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, eu quero entender quer dizer, todo mundo quer entender o que ele vai fazer com isso. Se vai engavetar, né? Ou se vai dar prosseguimento. As procuradorias passadas também engavetaram. Vamos lembrar o seguinte, a história, o tabu em relação ao ministro Supremo é tão grande que quando a revista Veja deu aquela capa dizendo que o Léo Pinheiro havia pagado uma reforma para o Dias Toffoli, o Rodrigo Janot engavetou, sustou a investigação. Nós criticamos muito naquela ocasião. Exato. Depois a Raquel Dodge, que sucedeu o Rodrigo Janot, também parou. Certo? Não continuou com a coisa. Neste momento, os procuradores voltam à carga, né, com e-mails novos, interrogam o Marcelo confirma que o amigo do meu pai era o Toffoli, né, que todas as referências eram relativas ao então advogado-geral da União, hoje ministro do Supremo. E se isso não é suficiente para abrir uma investigação, eu não sei o que é suficiente mais.